A febre é um sinal vital. Na realidade, a febre está, enfim, conceituada ou com o conceito de 38 a 40 graus. Obviamente, se temos uma febre superior a 40 graus, também continua a ser febre. É uma elevação da temperatura corporal, que é no seu momento detectada pelo termostato interno, nomeadamente a nível central, hipotálamo, e que é mais um mecanismo de resposta fisiológica perante uma situação de lesão e tem, obviamente, enfim, uma função de defesa do próprio organismo humano. Quando nós medimos a nossa temperatura a nível corporal, a nível oral, é diferente, ligeiramente inferior a 0,6 graus Celsius daquela que nós determinamos a nível retal ou a nível do ouvido, e portanto vale a pena termos enfim, este conhecimento para percebermos, de acordo onde o local onde nós estamos a medir a nossa temperatura basal, e de facto temos este aspecto em consideração. Depois, as substâncias que causam febre no organismo humano são chamadas pirógenas, e esta febre pode ser tanto aguda como crónica. Uma febre aguda geralmente tem uma relação com causas infecciosas, portanto, micro-organismos, bactérias, vírus, os principais. As febres crónicas estão geralmente mais associadas a outro tipo de patologias, mas para termos uma noção, febres agudas e febres crónicas vale a pena, de qualquer maneira, depois determinarmos e podermos fazer uma análise subsequente. Como febres, como causas de febre no seu conjunto global. Temos a infecciosa, que pode representar cerca de 30 a 35% do conjunto das febres. Depois também a administração de certos medicamentos, como os antibióticos, especialmente a penicilina, que está muito associada a processos de febre também. Processos de inflamação local ou generalizada. E, enfim, de acordo também ao quanto tempo esta febre se prolonga, poderá ser, de facto, deve ser estudada de alguma forma. As reações alérgicas são processos claramente que requerem de ajuda e intervenção médica, de alguma forma. Há febres também a certos distúrbios de doenças autoimunes, como a lúpus, artrite reumatoide, que são não é muito comum, ou não será o principal sintoma, mas de facto às vezes uns picos de febre de uma ou duas vezes por semana, até muitas vezes sem uma frequência ou um padrão específico, de facto, pode ser às vezes um alerta para nós estudarmos um pouco mais e pode estar associado também a outros sintomas, enfim, ser um sintoma relacionado com doenças autoimunes. Também pode estar presente em alguns cancros, nomeadamente alguns cancros renais e leucemias. Na descrição da febre e nas suas características, é importante muitas vezes verificarmos se está associada ou não a outros sintomas. Por exemplo, uma febre que esteja associada à tosse, por exemplo, vai nos encaminhar, se calhar, que aquele processo de febre provavelmente tem uma origem a nível respiratório, provavelmente até infeccioso. Se a febre, se calhar, não tem assim nenhum foco, mas se calhar até muitas vezes, por exemplo, tem uma dor muscular associada, se calhar poderá ser, por exemplo, um distúrbio de autoimune, e vale a pena percebermos, quando estamos a medir a temperatura basal e que há de facto um processo de febre, se de facto temos ou não associada a algum outro tipo de sintoma, por exemplo, a nível intestinal, uma diarreia, ou náuseas, por exemplo, são alguns sintomas que podem também estar associados e, por exemplo, ser uma gastroenterite, só para termos algumas noções. Não esquecer, no entanto, que a febre é um sinal de alerta, de um mecanismo de defesa, novamente uma forma de relacionarmos com o corpo, onde nos está a dar uma informação muito importante, um claro sinal vital e, portanto, vale a pena termos, enfim, uma mínima descrição do quadro e enquadrarmos sobre aquele processo de vida da pessoa. Portanto, as febres, como sinais de alerta, nós temos alguns outros sintomas que aí sim vale a pena estarmos muito mais, termos esse conhecimento e depois solicitar ajuda profissional. São elas alterações mental, portanto, pessoas que estão confusas, não dizem coisa com coisa, têm febre, estão confusas, não dizem coisa com coisa. Se calhar é um sinal de alerta que vale a pena recorrer, por exemplo, a um hospital. Dores de cabeça, dor a nível muscular, essencialmente do pescoço, com o pescoço duro, ou ambas, também é mais um sinal de alerta. Pequenas manchas que às vezes aparecem na pele, avermelhadas, roxeadas, lisas, geralmente, são outro sinal de alerta também. Pressão arterial baixa, batimentos cardíacos acelerados,
ou também respiração mais acelerada. Tudo isto é de facto, e febre é de facto algo que pode claramente precisar de ajuda médica. A própria sensação de falta de ar, que a pessoa não consegue inspirar ou expirar o próprio ar. Depois, quando temos febres superiores a 40 graus, aí claramente é um processo de febre que já precisa de acompanhamento profissional. Já agora, uma à parte, temperaturas inferiores a 35 graus também são urgências médicas, portanto, vale a pena recorrer a um hospital. Depois, situações onde as pessoas estão a tomar medicamentos que deixam o sistema imunitário mais baixo, qualquer febre que aconteça nesse tipo de pessoas, vale a pena, de facto, recorrerem ao apoio sanitário e também situações de febre associadas a pessoas que tenham feito viagens aos trópicos ou a países onde haja mais doenças infecciosas, vale a pena também estudar porque daquela doença e pelo menos descartar causas infecciosas. Estes são alguns dos principais sinais de alerta quando temos febre. Vale a pena novamente conhecermos bem a nossa temperatura habitual do nosso corpo, e depois, mais ou menos perante uma situação de febre como tal, então aí acompanhá-la ou não, portanto, estudá-la um bocadinho, analisá-la, né? Está ou não acompanhada de certos sintomas e quais, e de acordo com o que tenhamos em mãos, poder recorrer à ajuda profissional.